Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é uma daquelas resoluções que o próprio Governo e a maioria até devem agradecer que tenha vindo a esta Casa. Porque é através desta proposta que, nomeadamente, o Sr. Secretário Regional se pode redimir do processo que incitou quando tomou posse neste Governo. Aliás, como se sabe, o processo e o modelo seguido por este Governo relativamente a esta operação não é, no entender do CDS, aquele que vai ao encontro do interesse dos madeirenses e porto-santenses. A questão que se coloca é a seguinte: afinal, quer ou não quer este Governo Regional o regresso da Operação Ferry à Madeira? Se quer que a Operação Ferry entre a Madeira e o continente seja feita apenas para passageiros, ou quer que esta operação inclua também a carga? Se quer para passageiros e se quer para carga, a pergunta que nós fazemos e também fazem os madeirenses é se o Governo Regional quer que esta operação dure por 12 meses ou que seja apenas uma operação sazonal no verão. É que se o Governo quiser que esta operação seja sazonal, isto é, por 3 meses, tem de dizer aos madeirenses e corrigir a afirmação que foi feita em campanha pelo Sr. Presidente do Governo Regional, que a Madeira teria o transporte de passageiros e mercadorias, fosse lá contra quem fosse. Isso seria uma certeza. Aliás, escuso-me de mostrar o vídeo onde essas afirmações são confirmadas. Seja lá contra quem for, custe o que custar, isso será uma certeza. Afirmação do Sr. Presidente do Governo Regional, na altura ainda em campanha. Tendo em conta esta afirmação, nós questionamos o Governo e a maioria nesta Casa se, numa fase em que os madeirenses sabem que este Governo tem quase 2 anos de governação, como é que os madeirenses podem aceitar que o Governo se prepare agora para entregar uma operação sazonal, isto é, 3 meses de verão, quando os madeirenses pretendem que a operação dure todo o ano? E já agora eu pergunto, se o Governo Regional costuma ser vezeiro relativamente ao Governo da República, no que concerne ao hospital, dizendo que o Governo da República vai apenas pagar 50%, isto é, metade do hospital, não será oportuno que os madeirenses perguntem ao Governo Regional se é correto que lhes ofereçam apenas 1/4 do ano em termos de travessia Madeira-Continente? Se é correto que agora o Governo, nas palavras do Sr. Presidente do Governo Regional ontem, ter afirmado que provavelmente a operação seria apenas para o verão. E atenção, e disse mais, mas não criem falsas expectativas. Aliás, afirma que a operação que está a ser preparada provavelmente será apenas para o verão, isto é, 1/4 do ano, quase diríamos, é 1/4 barco que vem para a Madeira, e depois diz, mas não criem falsas expectativas. Significa isto, meus senhores, senhoras e senhores deputados, que estamos na evidência de uma promessa incumprida por parte deste Governo. E, relativamente à proposta do CDS, vamos aos factos. O modelo que o Governo Regional seguiu relativamente à consulta dos armadores, concluiu-se o seguinte: dos 7 armadores, apenas um foi ao encontro precisamente da proposta que o CDS aqui apresenta. Esse armador, que é o armador alemão da FRS, diz o seguinte na página 13: nós o que pretendemos é o seguinte, que
Que tipo de barco nós queremos? Não é operacional um barco que exija o mínimo de 400 passageiros. Diz claramente, um barco para 400 passageiros não se enquadra nos requisitos da operação que nós pretendemos. Queremos um barco que tenha a possibilidade de ter o menor número de passageiros. Diz também o relatório relativamente a este operador. Nós gostaríamos de ter uma operação que incluísse Marrocos. Ora, até agora o Governo Regional nunca se pronunciou relativamente a este requisito. Nós queremos reequacionar os moldes, dizem claramente, reequacionar os moldes em que pretendem a operação. Nós propomos, diz aqui o operador claramente, nós propomos que exista a possibilidade ou uma opção numa parceria pública ou privada ou numa possível concessão. Aliás, este armador foi ao encontro precisamente da proposta que o CDS aqui faz. Perguntem aos armadores quais são as condições que exigem para a reabilitação desta operação. Porque nós, senhoras e senhores deputados, já percebemos que os senhores o que pretendem é ir ao encontro. Os senhores pretendem ir ao encontro destas afirmações. Uma das empresas consultadas concluiu o seguinte. Eu sei que os senhores estão nervosos, mas vão ouvir. Uma das empresas consultadas concluiu o seguinte. Aliás, é esta a empresa que os senhores pretendem que venha para a Madeira. É esta a empresa. Diz a tal empresa, relativamente a este relatório, a empresa de navegação madeirense, aquela que os senhores defendem e continuarão a defender nesta terra, diz o seguinte: nós já transportamos passageiros nos porta-contentores e, por isso mesmo, temos direito ao subsídio de mobilidade de passageiro residente. O que é que pensarão os madeirenses e porto-santenses relativamente a estas afirmações da empresa que é aquela que estes senhores da maioria defendem? Os madeirenses já são transportados como carga em porta de contentores e têm eles, senhores, o direito a receber o subsídio de transporte. É este o princípio que este Governo pretende para o transporte marítimo? É transportar os madeirenses em porta-contentores? Então estamos falados. Estamos claramente falados. O CDS o que pretende, mais uma vez, é que o Governo cumpra a promessa que fez aos madeirenses. A promessa que o Governo fez aos madeirenses é que teríamos a operação entre a Madeira e o continente, seja contra quem for, custe o que custar, e essa seria uma certeza. Ora, que os madeirenses e porto-santenses constatam é que nem é uma certeza, nem é feita, custe o que custar, e nem é feita contra tudo e contra todos, porque estão a proteger, nomeadamente, um armador.